irmãos, a paz de Cristo esteja nos vossos corações. Mais uma vez estamos juntos, pelo vídeo, obviamente, para mais uma vez também meditarmos na palavra do Senhor. Essa é a finalidade maior, levar uma palavra de meditação. Eu sei que muitos estão indo ao culto e estão assistindo as mensagens na igreja, mas alguns ainda não estão se sentindo à vontade para ir, e eu quero que todos recebam uma porção da palavra. Por isso, pelo menos uma vez na semana, a gente está fazendo esse videozinho para abençoar vocês. Amém? Então nós vamos começar com uma leitura. Hoje eu escolhi o capítulo 10 de Mateus, onde nós vamos ler os primeiros 16 versículos, apenas 16 versículos de Mateus, a partir do versículo 1, que diz assim: Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes a autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que levem aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Porém, se não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente, simples como os pombos. Amém e amém. Essa é a leitura da palavra. Eu convido você agora a fechar os seus olhos e fazermos uma breve oração. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estou adentrando a casa dos teus filhos através da minha voz. E quero, Senhor, que tu acalentes a cada um, traga, Senhor, paz e alegria a cada um dos teus filhinhos. Quero te pedir, Senhor, que a palavra que tu me deres hoje para falar aos teus filhos seja uma palavra de conforto, de orientação, mas seja uma palavra agradável para fortalecer a fé dos teus filhos. Pai Santo, usa-me pelo teu Espírito para abençoar vidas, e seja quem for que esteja ao alcance da nossa voz. Sejam os teus servos, membros da tua casa, sejam os seus familiares ou, quem sabe, amigos que ali estão visitando, etc. Todos sejam cheios da tua graça.
que a tua palavra, Senhor, vá ao coração de cada um para os abençoar em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus amados, como eu disse, uma palavra para meditarmos, e hoje escolhi esse texto ao acaso. Eu estava lendo, procurando e bati nesse capítulo 10 e me chamou a atenção, porque certa feita, aliás, está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que o apóstolo Paulo falou assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo sabia o que estava dizendo. Ele e obviamente os outros apóstolos, ele não estava aqui nesse momento, mas pelo Espírito de Deus, Jesus passou para ele também essa situação. Eles foram fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, foram cheios da graça de Deus, mas nós lemos aqui que Jesus lhes fez algumas instruções, e essas instruções são inerentes, vamos dizer assim, são qualidades que devem, vamos dizer, nortear a vida de todo cristão. Porque todo cristão é um servo do Senhor, todo cristão aplicado é, na essência, um discípulo que está também aprendendo a andar na presença de Deus e a servir a Cristo. E é isso que eu quero passar para vocês. Amém? Jesus revestiu-os, aconselhou os seus servos, e esses mesmos conselhos valem para nós também. E eu vou começar dizendo para vocês que no versículo 1 que nós lemos, tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Quando lemos isso, nos dá a sensação, e obviamente sabemos que Deus tem poder para curar qualquer doença, todo tipo de doença, como diz aqui, mas não está dizendo aqui que é para todas as vezes haver cura. Muitas vezes Deus permite determinadas situações para que aquela ovelha se achegue mais a si. Às vezes se faz necessário sofrer um pouquinho, para que compreenda que Deus existe, que Cristo é o seu Senhor e Salvador. Eu me lembro de algo muito importante que eu, lá na minha terra, meu tio-avô, irmão do meu avô, portanto, ele também criava ovelhas. E eu me lembro de algo que me foi dito naquela época, que eu fiquei meio assim tristinho como criança que eu era, não é? Mas andei com ele pelos campos, com as ovelhas, e ele disse: quando tem um cordeirinho novo, muito rebelde, que não para perto da gente, e que às vezes a gente tem que estar correndo atrás para buscar ele e tal, é necessário quebrar uma perninha desse cordeirinho, depois enfaixá-la, carregar esse cordeirinho no colo toda vez que a gente muda de lugar, e ali solta para ele comer aquele capinzinho ali à volta. Com uma semana ele está totalmente curado, e aí ele nunca mais sai de perto do pastor. Acostumou-se a comer perto do pastor. Uma coisa interessante, uma coisa que não parece nada. Não foi à toa que Deus permitiu que nós fôssemos chamados de ovelhas. Aliás, a palavra de Deus nos coloca como ovelhas e Jesus como o sumo pastor. Mas às vezes, como eu disse, é necessário a ovelha sentir um pouquinho de dor, sofrer um pouquinho, para ficar perto do pastor. Mas logo a seguir, nós vemos no versículo 8,
Na realidade, a partir do versículo 5, que Jesus já começa a dar as instruções. Mas no versículo 8, ele diz uma coisa muito importante. Ele diz assim: curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Veja, todo crente que vive por fé, que tem fé, ele tem de Deus autoridade para isso. Todo crente. Você pode orar pelos seus filhinhos, pelos seus familiares, pelos seus, enfim, por todos aqueles que estão enfermos, não pensando 100% que todos os enfermos pelos quais você vai orar vão ficar curados, não. Mas aqueles a quem for da vontade de Deus serão curados mediante a sua oração. Compreende isso? Ok. Mas o versículo continua dizendo o seguinte. Estávamos no versículo 8. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Olha que coisa maravilhosa. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Cuidado, cuidado com essas igrejas que propagam milagres e antes de qualquer coisa pedem uma boa oferta. Cuidado. Ofertar na igreja é lícito, entregar o dízimo é obrigação, mas fazer isso para poder ser abençoado, aí não estão dando de graça aquilo que de graça receberam. Vê se você compreende isso, para você distinguir o que é comercial e o que é espiritual. Amém? A palavra de Deus diz que os servos de Deus precisam ser generosos. Nunca dependa de receber nada para fazer bem a alguém. Pelo contrário, faça. Faça com alegria, abençoe, principalmente com orações. Cuide até onde puder cuidar. Entendeu? É assim que Deus se agrada. Então, o versículo 8 nos coloca aqui numa posição de sermos generosos. No versículo 9 e 10, que diz assim, ó: não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. O que a palavra está dizendo aqui? O que Jesus está dizendo aqui? Que você não vá, quando você sai a levar o evangelho, quando você se propõe a pregar a palavra, quando você se propõe a evangelizar algum amigo, não fique preocupado quanto ao que você vai receber em troca. Não fique preocupado quanto ao que você vai comer ou vestir. A palavra de Deus fala isso lá no Sermão do Monte. Não fique preocupado com isso. Preocupe-se sim com a obra que você vai fazer, que é anunciar o Evangelho. O crente não deve se preocupar com recompensas e muito menos se preocupar em criar, vamos dizer assim, uma condição de não passar por problemas. Passe se for necessário. Eu me lembro quando era criança que saía evangelizar com meu pai. Muitas vezes, quando íamos comer alguma coisa, eram umas 2 horas, 3 horas da tarde. E comíamos coisinhas simples que às vezes nas casas de onde nós íamos levar a palavra nos ofereciam. E meu pai sempre dizia, não reclame. Se lhe derem alguma coisa, aceite, mas não reclame. E era assim que a gente fazia. Porque a obra de Deus, o trabalho para o Senhor, abençoar vidas tem que ser a prioridade. Eu costumo dizer que Jeová Jireh, como diz o Velho Testamento, ou seja, Deus proverá. O nosso Deus provê o nosso sustento da forma que Ele entende que seja importante e necessário.
no versículo 12, nós lemos assim: ao entrarem na casa, saúdem-na. Olha que coisa importante. Ao entrarem numa casa, saúdem-na. Ou seja cortês, seja amável, seja amigável. O crente não pode ser arrogante. Não, sabe quem sou eu? Eu sou o pastor, ou eu sou o diácono, ou eu sou o evangelista. Não, eu não sou nada, eu sou um servo do Senhor. Sou igual a todos os outros. Perante Deus, nós temos as mesmas chances, as mesmas oportunidades. Deus não faz acepção de pessoas. O que importa é o nosso amor a Deus, a sua obra, e sabemos que Ele cuida de nós. Amém, amados? Versículo 14 diz assim a palavra: se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Uma coisa importante é que nós não devemos nos submeter a ser dependentes de ninguém. Tem pessoas que vão fazer visitas já na ânsia de receber um lanchinho, de receber um agrado. Não faça isso. Não faça isso. Quando você for visitar alguém, vá com a intenção de abençoar e não de ser abençoado. Porque quem abençoará você será o Senhor. Ele é que vai lhe abençoar. Ele é que vai lhe dar a paga, por assim dizer, uma força de expressão, que você não precisa receber nada. Mas se alguma coisa, se alguma coisa você quiser lhe dar, é Ele que vai lhe dar. Eu conheci lugares, não vou citar, claro, detalhes, mas uma coisa é, pessoas só iam visitar na hora da refeição. Ou então iam visitar na hora do lanchinho. Cuidado, isso não é uma coisa que agrade a Deus. Podem compreender isso? E para nós chegarmos a um se finir, tem 3 predicados importantes aqui no versículo 16, que eu quero que você entenda. Ele diz assim: eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha que coisa importante você deve compreender. A serpente que o diabo encarnou para prejudicar o casal, tentar o casal de Adão e Eva lá no Éden, era Satanás que estava usando aquela serpente. Mas não é por causa disso, vejam bem, que a serpente não tem nenhuma utilidade. As serpentes verdadeiras, os animais que Deus criou, cada um tem o seu jeitinho de ser. Então, quando a palavra diz assim: eu os envio como ovelhas para o meio de lobos, ou seja, nós devemos ser como ovelhas. A ovelha é o quê? A ovelha é paciente. A ovelha não reclama de nada. A ovelha ou fica quieta num lugar ou é enxotada para outro, mas ela está sempre ali, a visão dela é comer o capinzinho dela e beber a aguinha dela. Podem compreender isso? Então sejam pacientes como as ovelhas. Depois ele diz: sejam prudentes como a serpente. Está vendo aqui uma utilidade para se compreender algum bem no animal em si? Não é no diabo, é no animal, a serpente é animal. Sejam prudentes como as serpentes, ou seja, seja astuto. Não é espertalhão. Deus não gosta de pessoas espertalhonas. Deus gosta de pessoas prudentes. Pessoas que não se entregam ao acaso.
pessoas que raciocinam, que pensam antes de agir e que não deduzem em primeira vista as coisas, mas pensam, raciocinam. Por que será que me disseram isso? Por que será que me fizeram isso? Será que eu facilitei? Será que eu estou errado? Temos que raciocinar. Tem pessoas pavio quente, respondem com rapidez e respondem errado. E esse é o maior problema. Não querem a serpente. A palavra de Deus diz que ela é prudente. Ela presta atenção. Ela vê o que vai atacar ou o que não vai atacar. Ela sabe quando é hora de sair de perto. Uma serpente não sai do seu lugar para ir morder uma pessoa. Se a pessoa atacar, se a pessoa pisar nela, machucar, aí ela ataca. Sejam prudentes como a serpente. E por último, ele diz assim, e simples como as pombas. Olha que coisa bacana. O crente deve ser simples, como as pombinhas são simples. Você não vê nenhuma astúcia na pomba, você não vê nenhuma esperteza. Se você põe comida na sua mão, ela até pousa na sua mão para comer. É mansa. Reúne essas qualidades todas. E o crente precisa ser assim. Manso como uma ovelha, prudente como a serpente, tranquilo como a pomba. E dessa forma, nós vamos vivendo o Evangelho. Nós vamos vivendo na presença de Deus, gozando da graça de Deus, as delícias que Deus tem para nós. Seja você também um servo assim. Aprenda, leia depois com calma, novamente, esse capítulo 10 de Mateus, principalmente esses primeiros versículos, e veja que instruções maravilhosas que Jesus deu e que servem para todo crente. Isso não é um esquema específico para os apóstolos, não. Ali, naquele momento, foi, mas isto serve para todo crente, porque todo crente é, na essência, um discípulo de Cristo. E a gente vê tanta gente arrogante, a gente vê tanta pessoa, sabe, com o nariz em pé, em cima de um pedestal de posição, acumulando riquezas ilícitas às vezes. Não é assim. Não é isso que agrada ao Senhor. Quando você vive na fé, ou quando você vive por fé, Deus cuida de você, Deus sustenta de você. Nunca fique preocupado com isso. Não tem que reunir uma riqueza assombrosa com receio de faltar alguma coisa futuramente, ou seja, para que não falte. O Senhor não deixará faltar. No tempo oportuno, na hora certa, o Senhor proverá o seu sustento e o seu cuidado e a sua saúde e, acima de tudo, a sua paz. Então, viva em paz. A palavra de Deus diz isso. Busque a paz com todos e busque a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, queridos, que Deus possa colocar isso nos vossos corações, que vocês possam entender e praticar. Eu sempre digo isso. Não sejamos apenas leitores ou ouvintes da palavra, sejamos praticantes, porque Deus nos ama e Ele cuida de nós. A Bíblia diz que Ele cuida de um lírio do campo, uma flor do campo, que nasce, fica bonita, daqui a pouco murcha e já era, vamos dizer assim. Se Ele cuida dos passarinhos que economicamente não tem valor, que valor tem um pardal? Não tem valor nenhum. No entanto, é um passarinho criado por Deus que, com o seu cantar, com o seu gorjear, ele está louvando a Deus
e Deus cuida deles. Você nunca ouviu falar de um passarinho morrer de fome? Não os que estão soltos. Você pode ter visto em casa alguém que numa gaiola esqueceu de dar comida, mas solto na natureza não. Porque o Senhor sempre proverá o seu sustento. E nós, que para Deus valemos muito mais que os passarinhos, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Ele também cuida de nós. Podem compreender isso? Que Deus então vos abençoe. E agora mais uma vez oremos para encerrar essa palavra. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, tivemos essa oportunidade de falar com os teus filhos, através da tua palavra, Senhor, trazendo os conselhos que tu mesmo destes aos teus discípulos no passado, mas que servem, obviamente, por toda a vida terrena, serve para nós, porque isso são práticas a serem aplicadas aqui na vida terrena. A vida celestial que haveremos de viver lá nos céus, nós já estaremos inteirados dessas realidades, já fará parte do nosso caráter, da nossa personalidade, como servos de Deus, como filhos de Deus, como seres celestiais, nos quais vamos nos tornar. Pai Santo e Bendito, abençoa os teus filhos. Abençoa todos estes lares que agora estejam, porventura, ouvindo esta palavra. Sejam ricamente abençoados. Cada familiar, cada visita que ali está, cada pessoa que está ouvindo. Enfim, Senhor, abençoa os teus filhos com a tua graça. Que as suas orações sejam sempre atendidas por ti. Que haja neles, Senhor, aquela fé que remove montanhas. Que ao orar por um familiar enfermo ou por outra pessoa, Senhor, tu atendas por misericórdia. Pai Santo, nos reuniremos novamente no domingo, se tu assim permitires, e eu te peço desde já as mais ricas bênçãos. Os cultos de domingo e também de quarta-feira, cultos de oração. A operação do teu poder, a operação do teu Espírito na igreja, para abençoar os teus filhinhos amados, a tua igreja querida, todos aqueles que te pertencem, que foram comprados com o sangue do Cordeiro. Abençoa-nos, ó Deus, e agora, Senhor, dá-nos uma noite de repouso, dá-nos da tua graça. E que a graça do teu Filho Jesus, e que o teu amor e a comunhão com o teu Santo Espírito esteja sobre nós e permaneça sobre nós todos os dias das nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.